Diz-nos a palavra de Deus: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Mantenha o seu dedinho nesse texto aí, ou marque essa página, e vamos para o Evangelho de João, capítulo 17. Eu quero ler com vocês, do 20 ao 23. Evangelho de João, capítulo 17, do 20 ao 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Nessa manhã eu quero falar sobre vida na Trindade. Vida na Trindade. É o quarto domingo, é o domingo missionário. As crianças vão entrar daqui a pouco para trazerem suas ofertas com seus cofrinhos missionários. E o que nós proclamamos? Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é proclamar vida em Deus. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja é levar pessoas descrentes, sem Deus, a uma relação plena com Deus em Cristo Jesus. Vida na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas, para que nós proclamemos essa verdade, essa realidade, isso tem que ser uma verdade em nós. Isso precisa ter uma realidade em nós. Isso precisa ser algo fático, enraizado, na qual estamos alicerçados. Estou relendo John Owen. John Owen é um teólogo angelical, evangelical, um homem que tem um texto muito exigente a partir da Trindade, e o livro que eu estou relendo é A Trindade em Nós. E ele fala sobre a mortificação da carne nesse texto. E ele fala de uma vida de dedicação a Deus. Ele propõe uma vida que emana da Trindade, baseado nesse texto de João 17. Jesus está falando, está orando pelos seus discípulos e por aqueles que haveriam de crer. E ele fala que os que haveriam de crer, que sejam um nele, como ele é no Pai. E ele fala, eu neles e tu em mim, versículo 23, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Jesus está dizendo, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Está falando dessa relação umbilical, dessa proposição da Trindade, na qual devemos viver. E eu sei, meu irmão, eu sei, minha irmã, que
a nossa rotina diária é uma rotina pesada. Eu fico pensando no pai que tem filhos pequenos e que trabalha numa grande empresa, numa empresa corporativa que exige metas e que tem que atender uma demanda grande de trabalho, de serviço para atender as suas metas, para garantir o sustento da família. E tem que dar conta do seu casamento, tem que manter o equilíbrio financeiro, tem que manter o equilíbrio emocional, tem que manter o equilíbrio espiritual para ser exemplo de cristão dentro de casa. E eu sei que às vezes há pais que passam por desemprego, por desajuste financeiro, e pessoas normais sabem como isso aflige o coração de um homem quando vê que as finanças estão desajustadas, estão faltando recursos dentro de casa, que o olhar para o futuro está comprometendo o futuro da família, vai ter que fazer cortes no orçamento, e vai ter que mexer, talvez, na escola. Ou seja, essas demandas diárias de um pai é algo que, na nossa cultura, força, espreme, exige o nosso melhor para que a gente não sucumba, para que a gente não venha a negociar valores inegociáveis, mantermos a integridade, mantemos a nossa justeza, mantemos a nossa santidade, mantemos nossos valores bem firmados e bem colocados, igualmente as mães. Quando se sentem muitas vezes dentro de casa sozinhas, ainda que o marido seja atencioso, não atende a sua demanda emocional, ainda que os filhos estejam em casa, mas ela sente que ela é sugada, ela é apertada, ela é exprimida emocionalmente, a demanda que se impõe para ela, o ritmo de vida é demais acelerado, e a sua alma fica fatigada, e o coração fica apertado, e ela não tem repertórios para lidar com isso, e isto traz um prejuízo, e sente que não pode colocar isso sobre o marido, porque o marido também está com as suas lutas, com as suas crises. Ou seja, nós vivemos um ritmo extremamente acelerado na cultura ocidental. Os nossos papéis, os nossos desempenhos, as nossas atividades diárias, elas são exigentes. Temos que fazer cara bonita para gente que a gente não gosta, temos que adular pessoas que não gostam da gente, são tantas ações diárias que nós temos que, e às vezes nós vamos com isso nos desintegrando, nos deformando, vamos nos coisificando, vamos perdendo a nossa conexão conosco, e vamos sendo partidos, rachados, pessoas que não estão inteiras, não estão ajustadas, por conta de uma demanda externa que é forte, é violenta, por conta de papéis que nós devemos funcionar e funcionar bem, para que as coisas estejam em equilíbrio. É como aquele que tem 5 pratos, ele gira os pratos e cada um deles, às vezes nos sentimos assim, num picadeiro girando pratos, e nenhum deles deve cair, porque se cair, nossa, o prejuízo é grande, e a gente vai nessa roda viva girando pratos. Esta expressão é antivida. Isto exaure, isso cansa. O envelhecimento é um desafio diário. Lidarmos diariamente com os nossos limites, com a nossa falta de força, de vigor, a memória está indo. Aquilo que antes era tão leve, agora é pesado. O dia, às vezes, fica demorado, cansativo. A noite é longa, a gente acorda no meio da noite, fazer o quê? Ou seja, esses processos que a gente enfrenta na vida, são processos que precisam de uma boa resposta. Por isso que eu tenho experimentado algumas vezes aquilo que W. Tozer vai dizer: você deve orar, você deve orar, você deve orar. Você deve orar até que você de fato ore. Até as nossas orações, às vezes, são orações antropocêntricas. Às vezes são mais desabafos, são mais lamentos. Ou às vezes nós olhamos para o céu como um supermercado. Vamos saquear o céu, vamos lá com a minha lista de pedidos e vou desfilar diante de Deus todas as minhas necessidades que eu tenho aqui,
Deus ainda não atendeu essa lista e eu preciso então repor a minha lista diante de Deus. Deus, olha para a escola do meu filho. Deus, precisamos da casa nova. Deus, precisamos do carro novo. Deus, precisamos de dinheiro. E a gente vai desfilando e vai colocando diante de Deus uma lista interminável de necessidades sentidas. Às vezes nem são reais. Nós precisamos orar. Orar, até que de fato comecemos a orar. Meu irmão, minha irmã, João Calvino fala algo precioso, que nós precisamos de fato buscar. O nosso conhecimento acerca de nós mesmos está no conhecimento que nós temos de Deus. E não há modo pelo qual nós possamos ter qualidade de vida, vida com sentido de vida, vida com gosto de vida. Aquela vida que Jesus propõe lá em João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com sentido de vida, com gosto de vida, vida com qualidade de vida. Ele está falando da vida aqui e da eternidade. Por isso que nessa manhã eu quero falar para você sobre esta expressão, vida na Trindade. E lá no Salmo 131, veja que coisa linda nós temos no Salmo 131. É uma declaração linda de alguém que está desistindo de tantas coisas. Ele está desistindo de muitas coisas. Ele está desistindo de grandes coisas que no passado lhe fez muito sentido. Ele está abrindo mão de anseios, de sonhos, de projetos, de correr atrás daquilo que para ele, no passado, fez muito sentido. Mas agora ele está chegando numa fase dizendo, não, essas coisas já não fazem mais sentido. Há algo que eu preciso cuidar. E como nós precisamos aprender da sabedoria desses livros sapienciais. Como nós precisamos aprender dessa sabedoria do povo hebreu. De dar atenção àquilo que é principal. De dar cuidado àquilo que é essencial. De valorizar aquilo que tem valor. De cuidar daquilo que é eterno, de voltarmos-nos com energia, com esforço, com dedicação, com empenho, para cuidarmos de nós, da essência de nós, daquilo que é visceral em nós, daquilo que é eterno em nós, daquilo que provém de Deus em nós, daquilo que nos dá força para viver, daquilo que é eterno, daquilo que, como diz o apóstolo Paulo, é tesouro em vasos de barro. A nossa alma. Como nós precisamos desta conexão com a Trindade, de mergulharmos na Trindade, de avançarmos para a Trindade, de entrarmos com os nossos pés, ainda que sujos, descalços, paupérrimos, podres, sujos, ainda que definhados, ainda que arrebentados, coisificados, ainda que deformados, mas temos essa santa ousadia de entrar corajosamente pela fé numa relação profunda de oração, num desejo profundo de ser encontrado por Deus, de ser acolhido por Deus, de ser amado por Deus, de ser ajustado por Deus, de ser integrado por Deus, de ser amado por Deus. Corremos atrás de tantas coisas que ficam. A vida se esvai com tanta rapidez. Uma década para nós está passando tão rápido. E nós estamos ensinando aos nossos filhos a focar a sua mente, o seu coração, nas coisas que são transitórias. Vivemos numa cultura que valoriza aquilo que se vê, aquilo que se apalpa, aquilo que se pega, aquilo que de fato enche os olhos, mas não alimenta a alma. Presta atenção no que esse pobre pastor está dizendo para você nesta manhã, meu irmão. Estou falando para você que nós temos uma responsabilidade conosco
e uma responsabilidade de como viver a partir de Deus para abençoar o nosso cônjuge, para abençoar os nossos filhos, para abençoar e ensiná-los que há coisas que são inegociáveis, que são intransferíveis, que são eternas, que dão sustentabilidade para toda esta situação caótica que nós estamos enfrentando na nossa cultura. Veja os desvalores, você está acompanhando aí a deformidade da sexualidade que estão querendo impor aos nossos filhos. Veja os pedidos que existem lá no Congresso Nacional acerca de leis que afrouxam o valor da vida, que diminuem o cuidado com a existência humana. Perceba como que o mal é vertiginosamente mal. Estamos vivendo num mundo caótico. Não existe uma liderança que diga, ei, sigamos por aqui. Não existe. Esse nacionalismo tonto, bobo, essa polaridade esquerda-direita, essas coisas estranhas estão consumindo as pessoas. E nós precisamos sair, estar acima dessas questões, para que nós possamos viver, não sobreviver, viver. E aí, John Owen vai dizer, Cristo em nós, esperança da glória. Ele diz o que a Bíblia diz. John Owen propõe uma vida de simplicidade. Uma vida vigilante. Uma vida exigente. Uma vida que tem valor. Não o valor que o mercado oferece para você, não o valor que os políticos oferecem, não. O valor que Deus atribui a cada um de nós. É buscar esse valor, é resgatar esse valor que Deus deu e conferiu a você. Nele. O preço que foi pago por você. A cruz revela o alto preço que Deus pagou por você e por mim. É Cristo em nós. Essa vivência profunda de buscar esse movimento, essa inclinação humilde, santa, de equilibrar-se, de buscar estar em Cristo. O apóstolo Paulo faz uma linda oração no capítulo 3 de Efésios, e ele fala que Cristo habite ricamente em vós pela fé. Isto é um desafio. Não é enchermos de religião. Não é enchermos tão somente de conhecimento teológico, de conhecimento doutrinário. Isso é importante. Mas é estarmos cheios, plenos de Cristo. Cristo. O Cristo da nossa fé. O Deus que conhece as tuas fraquezas, as tuas inconsistências, as tuas fragilidades. O Cristo que morreu, que sangrou, que verteu seu sangue e que conhece as angústias, os anseios, as aflições da tua alma, que caminha diariamente com você, que está com você diariamente. Ele prometeu. E Ele propõe essa unidade nele. Meu irmão, eu não estou falando bobagem, estou falando de uma relação vital. Às vezes nós nos envolvemos com tantas atividades religiosas e perdemos a conexão com o Cristo da nossa fé. Nos gastamos em tantas coisas, mas estamos alienados de uma profundidade no Cristo da nossa fé. Aí o que ocorre é famílias desajustadas, casamentos desintegrados, filhos mal amados, mulheres angustiadas, homens desnorteados. Uma igreja que de fato quer ser relevante, ela é constituída de homens e mulheres relevantes, pessoas relevantes, pessoas que entendem o valor da vida, que entendem o preço que foi pago pela sua vida, pessoas que compreendem o amor profundo que emana da Trindade na pessoa de Cristo por você.
entende o que está proposto a cada um de nós: vida no Cristo da nossa fé. Ele vai dizer: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Eu desisti de buscar o que o mundo está buscando. Eu parei de buscar coisas grandes. Eu desisti de querer ganhar o mundo, de querer crescer, de querer ser o tal, de colocar meu nome na história. Essas coisas já perderam sentido para mim. Ele está falando de coisas que muitas vezes estão aí no teu coração, que você firmou um propósito: quando eu tiver meu primeiro milhão, aí eu vou sossegar. Bobagem. Quando chegar no primeiro milhão, você quer o segundo milhão. Tem gente que fala: não, quando eu tiver 100 mil na poupança, eu descanso. O que é 100 mil? É muito modesto o seu pensamento. É muito tacanho o seu pensamento. Você precisa nutrir a sua alma, cuidar daquilo que é essencial, buscar as coisas que as pessoas não estão buscando. Deixa os loucos correrem atrás das loucuras. Jesus vai dizer para um homem louco, inconsequente: esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens reservado para ela? Jesus disse para um homem que teve uma grande colheita, e ele disse: eu vou acumular. Agora eu vou ficar rico, eu vou acumular, eu vou guardar, eu vou reter, e eu vou me deleitar nas coisas que eu conquistei. E Jesus vai dizer: louco. Meu irmão, eu quero dizer para você que, infelizmente, há muitos cristãos que estão com insônia, porque não sabem se a semana que vem vai manter o emprego. Há muitos cristãos que estão perdendo o sono porque não sabem se a família vai prosperar até o final do ano. Os pensamentos e os sentimentos no coração é de abandono, é de entregar as betes. Há um cansaço, há uma exaustão, há uma fadiga, porque estão lidando com coisas humanas, com recursos humanos, com pessoas que são tão humanas quanto vocês. Nós estamos num embate com as pessoas, nós estamos num conflito entre as pessoas, é uma coisa absurda. Nossa cultura nos propõe esse embate, essa competitividade, essa exigência de ser melhor que o outro, esse desempenho meu tem que ser, a minha performance tem que ser melhor que o outro. Quem disse isso para você? Onde está escrito isso na palavra de Deus? Você é o que é pela graça de Deus. É Deus que coloca você onde Ele quer colocar. É Deus que sustenta você. É Deus que equilibra a sua vida. É Deus que ajusta você. É Deus que integra você. Não é o mercado de trabalho. Não é o casamento. Não é o recurso financeiro. Esse homem está dizendo, pelo contrário: fiz calar e sossegar a minha alma. Fiz calar e sossegar a minha alma. Que bênção, que bênção. Pessoas que mantêm a sua comunicabilidade com a alma. Pessoas que não estão partidas, rachadas, estão desconexas interiormente. Precisamos de pessoas assim. Precisamos de gente que esteja inteira em Cristo, que reconhece a sua falibilidade, que reconhece a sua fraqueza, as suas incapacitações, que reconhece as suas necessidades. E então, como diz o apóstolo Paulo: quando eu sou fraco, então eu sou forte. Quando eu estou fraco, então eu sou forte. Quando eu reconheço a minha fraqueza, quando eu reconheço a minha incapacidade, a minha debilidade, a minha inconsistência, quando eu vou para Deus com as meus nadas, eu sou tudo, porque Ele é o Deus que me fortalece. Precisamos viver essa realidade, meu irmão. Precisamos experimentar essa realidade da nossa fraqueza diante de Deus. Rasgar o peito, tirar o pus da alma, desarmarmos-nos contra os outros e expormos-nos ao Deus que me ama, que me chamou para Ele. Esta relação, ela é visceral. Deus nos chama para Ele, para a glória dEle, é nele. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta, é Ele que é o nosso provedor. Ele é o Deus de toda a providência. O nosso futuro não está no futuro melhor para os nossos filhos, ainda que seja bom dar um bom caminho para os nossos filhos. O nosso futuro não está
num recurso que eu guardo para minha aposentadoria. É bom ter esse recurso, mas não dependa desses recursos, porque você não sabe se você vai desfrutá-los. Depende de Deus. Nós precisamos de uma relação profunda, visceral, com Deus da nossa vida. Pelo contrário, fiz calar isso. Olha que verbo bonito. Calar. Calar a alma. É alguém que está dizendo que a alma está gritando, a alma está gemendo, a alma está angustiada, a alma está num deserto, a alma está vagueando. E ele então volta-se para ela, como diz o rei Davi: por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Precisamos aprender dessa sabedoria bíblica. Precisamos aprender com João Calvino, nessa santa devoção de humildade, tirarmos essa máscara de arrogância, de soberba, essa vilidade que às vezes é diabólica, é carnal, e rasgarmos-nos diante de Deus, falar: Deus, toca a minha vida, Deus, toca o meu coração, eu não quero ser igual. Ô meu irmão, essa manhã, meu irmão, eu não sei como você entrou aqui, não sei quais são as lutas que estão aí, combalindo você, trazendo fraqueza em você, mas essa manhã eu quero dizer para você, como esse homem, fiz calar e sossegar a minha alma, dar sossego à alma, dar alento à alma, trazer paz à alma, trazer calma à alma. Por isso que Jesus orou. Sabe por que Jesus orou por nós? Porque Ele nos conhece. Ele nos conhece, Ele sabe quem é você. Ele sabe das suas precariedades. Ele sabe das suas fragilidades. Ele conhece você. Ele te sonda e te conhece. E aí, então Ele ora por você, ora por mim, Ele ora por nós. A fim de que eles sejam, olha só que coisa linda, aperfeiçoados na unidade. Aperfeiçoados na unidade. É a Trindade nos chamando para viver nela. E isto não acontece se não houver santidade em nós, transformação em nós, mudanças profundas em nós. Às vezes, as crises familiares surgem por um cansaço, por uma fadiga, por uma exaustão. Sabe quando você vai levando as coisas, vai levando e vai guardando, e vai relevando, e vai deixando de lado, e vai, tá coitado, vamos, né, acomodando situações, e chega uma hora, né, em que a tampa explode, e aí você faz uma cartaz, e aí você tem uma crise de choro, de repente você não sabe por que está chorando, simplesmente está chorando. Por que estou chorando? Não sei, mas estou chorando. Estou chorando. A tampa explodiu, a fervura aqueceu. Há pessoas que quando estampam, falam, e quando falam, perde o controle da fala. Falam que não deve, para quem não deve, do modo errado, simplesmente porque está cansada. Nossa estrutura é frágil. Nós não temos estrutura emocional, estrutura espiritual, nós não temos estrutura física para lidarmos com os embates da vida. Daí, essa busca de fazer a alma aquietar-se e ficar sossegada na Trindade. Nós temos aqui na igreja uma agenda de oração, e nós entendemos, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos de oração. Eu quero dizer para você, papai, presta atenção. Presta atenção. Quando você não está com uma crise na sua casa, está com um problema sério no seu coração, e você não sabe o que fazer, e você não tem repertório, seja sério. Entra no teu quarto. Se ajoelhe. Rasga o teu coração na presença de Deus. Não vá conversar com a mulher, não vá debater com os filhos, sem antes orar com a Deus. Seja sério. Rasga teu coração na presença de Deus.
Aprenda a ser tratado por Deus. Aprenda a ser corrigido por Deus. Aprenda a buscar santidade na presença de Deus. Seja sério, você é cristão. Você é cristão. Você não é do mundo. Você não age como as pessoas do mundo agem. O cristão, ele busca obediência à palavra de Deus pela fé. E às vezes, essas crises são exatamente aquilo que desperta a necessidade. Não fuja, não seja covarde, se enfrente na presença de Deus. Rasga teu coração na presença de Deus, chora na presença de Deus, grita na presença de Deus, destampa, extravasa a pus da alma na presença de Deus. Não vá falar para o patrão, não vá gritar no mercado de trabalho. Permite-se ser tratado, burilado, transformado pela graça, pelas mãos habilidosas de Deus que está te esperando. E você, mulher, que gosta de falar, que fala muito, fecha a boca. Fecha a boca. Escancara a sua boca diante de Deus. Fala para Deus. Chora em Deus. Traga a sua carga emocional na oração. Transfira para Deus. Cuidado com os relacionamentos familiares. Poupe os filhos. Poupe o marido. Tome uma atitude graúda, consistente, vigorosa. Seja uma mulher cristã de verdade. Uma mulher virtuosa. Às vezes nós queremos resolver um problema e criamos mais 10 problemas. Porque o diabo tenta-nos o tempo todo. Nós precisamos ter musculatura espiritual. Nós precisamos vencer as nossas lutas pela fé, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Por isso nós precisamos ir a Deus. Irmos a Deus. Não irmos contra o cônjuge, contra os filhos, contra o pai, contra a mãe, contra o irmão. Não, nós precisamos ir para Deus, não contra alguém, mas para Deus, para Deus. É isso que Jesus está dizendo. Para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Essa tragédia, todo esse prejuízo espiritual e carnal que nós temos, que Deus trata lá, em oração. Ele purifica, Ele santifica, Ele acolhe. Cristo já morreu pelos seus pecados. Cristo já transformou a sua vida. Você não pertence a esse estilo pecaminoso de vida. Você precisa ser tratado por dentro, tratado nas suas entranhas, transformado na sua mente, renovado na sua mente, oxigenado no seu coração, em Deus, em Deus. E não verbalizando, vociferando para as pessoas, porque as pessoas não têm nada a ver com o seu mal. O seu mal é tratado em Deus, em Deus. Para que haja santidade em casa, para que haja equilíbrio em casa, para que haja relacionamentos cristocêntricos dentro de casa. Ô meu irmão, quantas pessoas, a única relação que tem de fé, infelizmente, é no domingo. É uma tragédia, é uma tragédia. E então ele vai dar um exemplo que eu acho extraordinário. O exemplo de um bebê que está entregue no colo da mãe e ele está farto. Saciedade. Esse exemplo de saciedade vem dessa figura que todas as mães conhecem. Quando a criança enche o buchinho, mama, 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 e mama, mama. E depois, até esvaziar, né? Fica lá, você que cuide de mim. O problema é seu agora. Cuide de mim, eu estou bem, eu vou dormir. Ele está falando disso. De uma vulnerabilidade em Deus. De uma entrega irrestrita em Deus. De um total desamparo nas mãos de Deus. De um total abandono nas mãos de Deus. Saciado. Pleno. Descansado. Sem cansaço. Por isso que Jesus vai dizer, vinde a mim, vinde a mim. Ele não está dizendo, vai para a igreja, vai para o pastor. Não, vinde a mim. Ele está dizendo, o endereço é Ele. Vinde a mim, todos que estáis cansados e eu vos... Essa palavra é para você nesta manhã. É para mim. Vamos orar? Faça a sua oração aí.